Olá, bem-vindos ao Eurosport Extra. Começamos aqui com o nosso review do Campeonato Nacional TT 2016. Apesar do intenso domínio exercido ao longo da temporada, foi necessário esperar pacientemente na linha de meta da grande festa que todos os anos se celebra em Porto Alegre para saber quem tinha conquistado o título de campeão da competição moto de todo o terreno. Um título mais uma vez conseguido com muito sofrimento e após mais de 300 km cumpridos com uma clavícula fraturada. Eu nem sei o que dizer, no momento estamos com tudo controlado e num segundo temos que dar, temos tudo perdido e temos que estar a lutar com todas as forças. Foi terrível. A prova toda com dores, a prova toda com a moto a falhar, com problemas, a pararem. E acho que foi a prova da minha vida, sem dúvida alguma. A temporada 2016 arrancou no início de abril com a realização de um evento inédito, que juntou equipas, pilotos, organizadores e demais parceiros. Presentes várias dezenas de equipas e todas as principais formações que disputam aquele que é considerado o melhor campeonato TT da Europa. Foi uma pré-época produtiva, muito trabalhosa porque tivemos uma moto nova, tivemos que fazer algumas alterações e daquilo que nós estávamos já habituados, mas que correu muito bem. Acabámos por ficar com uma moto muito competitiva e preparados para atacar logo na primeira corrida. Vamos estar no Nacional como sempre tivemos, a dar tudo por tudo nas corridas, tentar animar o campeonato, fazer parte do espetáculo, pontuar o máximo possível, melhorar a classificação do ano passado. São os nossos objetivos e penso que já não são tão poucos como isso. Irei fazer alguns rides também. Acho que este evento é sem dúvida alguma benéfico para os pilotos, equipas, patrocinadores, até mesmo para elevar o campeonato e por isso estar aqui. E vamos à guerra, a Porto Alegre outra vez e alguns rides também. No Nacional todo o terreno tenho sempre de fazer, é um compromisso que eu tenho com a KTM Portugal e também é sempre bom porque temos de fazer várias corridas ao longo do ano e se não as fizermos chegamos a um Dakar sem preparação nenhuma e como temos um Nacional muito forte é excelente. Esta semana já tivemos a baralhar outra opção, se calhar estamos a pensar fazer o Nacional todo para estar com o ritmo de corrida. Vamos decidir agora no início da semana. Temos a inscrição feita, mas eu acho que sim, que vamos ir a Góis também, já. Desportivamente, o Campeonato Nacional todo o terreno regressou depois de mais 5 meses de interregno. Com a organização do Góis Motoclube, a bonita Vila de Arganil, no distrito de Coimbra, recebeu a primeira jornada desta temporada de 2016, o 23º Raid Paraíso do todo o terreno. Com mais 35% de participantes relativamente ao ano anterior, o Campeonato Nacional de TT 2016 arrancou com uma excelente dinâmica. Depois de em 2015 ter alcançado o seu primeiro título absoluto, o piloto da Yamaha, António Maio, defendia o cetro, tendo de novo como principal opositor Mário Patrão. Uma jornada repleta de novidades, a começar pela base da prova que passou a ter lugar na Vila Coimbrã e o Parque de Assistência localizado na antiga cerâmica arganilense, edifício histórico e simbólico para Arganil que foi recentemente requalificado. Foi aí que as equipas começaram a chegar de manhã de sábado, apresentando as suas novidades. Destaque para as novas Yamaha WR4.5 da equipa Yamaha Racing, onde pontua o campeão nacional António Maio, que tem como parceiro o jovem Sebastian Buller, uma das mais fortes esperanças do TT nacional. Na equipa Motobrios KTM Galp, Mário Patrão e o jovem Salvador Vargas apresentavam-se ambos aos comandos da novíssima KTM 500 XXC da classe TT3. Novidade também na equipa CRN Competition com Fausto Mota e Rui Oliveira a transitarem da KTM para a Yamaha, integrados num projeto Dakar 2017, o mesmo acontecendo com David Megre do time KTM Vilas Boas ACP, que se manteve fiel à sua KTM TT2. Aos comandos numa CRF 490 da classe TT3 apresentou-se Gustavo Gaudêncio, o piloto ribatejano, campeão TT1 e que completa através da equipa Bianchi Prado. O título de TT1 conquistado em 2015 por Gustavo Gaudêncio, no ano em que o piloto de Santarém regressou às competições, permitiu registrar um dos momentos mais significativos da temporada passada que vale a pena recordar, porque são estas lições de vida que dignificam o desporto e a competição. Foi muito bom. Foi um ano perfeito. Tive 6 anos parado, fora das corridas do Nacional,
Nestes 6 anos apanhei uma doença crónica, a diabetes. Pensei que era impossível lutar por qualquer campeonato que fosse, mas consegui. Fui campeão nacional da classe TT1, terceiro da geral. Acho que melhor era impossível. Só tenho que agradecer à equipa, aos meus colegas que sempre me acompanharam, ao meu pai, ao meu tio, ao meu cunhado. E pronto, foi uma corrida perfeita, foi só gerir, mas estava difícil, ela nunca mais acabava, é uma corrida muito longa e única, mas correu tudo bem, ainda bem. Da parte da tarde, a chuva e o nevoeiro intenso marcaram o arranque desportivo do campeonato, tendo sido disputado um troço cronometrado de 23 km de extensão. O mais rápido foi o piloto da KTM, Mário Patrão. Foi um prólogo um pouco atípico porque estava a chover imenso e o piso escorregava bastante. Fui um pouco à cautela e sinceramente a meio pensei que ia dar a perder bastante tempo, mas afinal, no final vimos que não perdemos. Mas ok, amanhã vamos arrancar à frente das motas e vamos tentar fazer uma boa gestão, não cometer erros, que era importante. Espera-se um dia ainda pior que o de hoje, com mais chuva e mais água. Atrás de Mário Patrão colocaram-se dois pilotos da equipa Yamaha, António Maio e o jovem Sebastian Buller. Gustavo Gaudêncio, ao estrear a sua Honda TT3, realizou o quarto tempo. A encerrar o top 5 ficou o campeão TT3 Fausto Mota, este ano aos comandos desta Yamaha. David Megra em KTM foi o segundo classificado da classe TT2, com António Pereira em Yamaha a realizar o terceiro tempo. No dia seguinte, com a meteorologia a variar entre a chuva e o sol, disputou-se a segunda etapa do Raio de Paraíso todo-terreno, com 4 troços disputados entre as vilas de Arganil e Adegóis, num total de 186 km. O jovem Sebastian Buller liderou na fase inicial da corrida, mas imprimindo um ritmo progressivamente mais forte, o vencedor viria a ser o atual campeão nacional António Maio aos comandos desta WR450 da Yamaha Racing. Ontem não estava muito à vontade ainda, estava a chover, o piso estava bastante escorregadio. Hoje a primeira PEC igual, mas depois alterámos a afinação da moto e o tempo também ajudou e não choveu tanto, houve mais tração na pista e consegui atacar finalmente. Recuperei o tempo perdido, tanto para o Sebastian como para o Mário, e depois consegui recuperar esse tempo. Na estreia aos comandos da 500cc, a segunda posição foi obtida pelo piloto da KTM, Mário Patrão, que terminou a 27 segundos do vencedor. Me senti um pouco com falta de confiança, as especiais também com esta chuva que se fazia sentir tornaram-se bastante difíceis, muitos escorregadias, mas o resultado é positivo, acabamos no segundo lugar, tivemos sempre na luta, acho que foi bom. Na PEC 3 tive uma ligeira saída de estrada, mas nada de especial, faz parte. Agora é preciso ganhar um pouco mais de ritmo e estamos para a próxima estamos um pouco mais fortes. Excelente corrida de Sebastian Buller, que venceu a classe TT1 e terminou em terceiro lugar absoluto. Sim, no início ataquei, mais para o fim também ataquei, mas perdi muito tempo na terceira PEC. Um tempo que já não consegui recuperar. Não sei porque não estava a conseguir concentrar muito bem e quando não me consigo concentrar prefiro não acelerar tanto. Por isso agora é trabalharmos mais, que é para conseguirmos atacar de início ao fim sempre. Quarta posição absoluta para Gustavo Gaudêncio, estrear a sua Honda CRF 490, com que foi segundo na classe TT3. Mais uma Yamaha a encerrar o top 5 com Fausto Mota, campeão TT3, a fechar o pódio desta classe. Segundo da classe TT2, António Pereira em Yamaha, terminou a corrida na sexta posição, à frente do também segundo classificado da TT1, Pedro Oliveira em Honda. Rui Oliveira fechou o pódio da classe TT2. O piloto da equipa CRN Competition voou a sua Yamaha ao oitavo lugar. Aos comandos desta CRF 450R, Chico Mota impôs-se aos seus adversários, vencendo a classe dos veteranos e conquistando um excelente nono lugar da geral. Outro veterano, Santo Carolino, encerrou o top 10, gastando com a sua KTM apenas mais de 17 segundos com o seu adversário direto. Entre os mais jovens, Pedro Duarte, numa beta, foi o vencedor na classe de promoção. Ontem o tempo estava muito mau e pronto, eu como estou com uma moto há 2 tempos pensei que não ia conseguir chegar a um lugar mais alto, mas hoje ataquei forte nas primeiras 2 PECs e depois comecei a ver que dava para ganhar e foi só manter.
Depois de participações esporádicas, a temporada 2016 promete ter uma permanente participação feminina. Em Erganil Góis, essa presença contou com a veterana e consagrada Flávia Rolo, em KTM, que voou melhor face à jovem Catarina Sampaio, a fazer apenas a sua terceira corrida agora aos comandos desta Yamaha. Dado a força que se tem feito para incentivar as senhoras a virem para o todo o terreno e talvez aí algumas organizações a incentivarem que isso aconteça, eu próprio tenho feito para que um forcingzinho para que elas também venham, para dar mais alegria e mais senhoras pelo todo o terreno, e acho que este ano isso vai acontecer, aparecerão de certeza mais senhoras no todo o terreno. Foi duro hoje, eu já vinha a contar com algumas dificuldades, porque nunca tinha andado em serra, não, estou numa fase de adaptação da moto ainda, mas correu bem, apesar do tempo e da serra e tudo mais, acho que correu bem, acho que correu tudo. Depois das pistas sinuosas das Serras Beirãs, o Campeonato Nacional de Todo-Terreno desceu até o Alentejo, onde o Rally TT Reguengos de Monsaraz, competição organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, tinha como base a cidade capital dos vinhos de Portugal. Se a maioria das novidades tinha sido apresentada em Erganil, a prova alentejana sofreu à partida uma baixa de vulto com a ausência de Gustavo Gaudêncio. O piloto da Honda fraturou um pulso na véspera da corrida. O prólogo, com cerca de 5 km de extensão, teve lugar nas margens do Alqueva, tal como já tinha acontecido no ano passado. Muito calor e, acima de tudo, muito pó marcaram este primeiro dia de corrida. O mais rápido foi o piloto da Yamaha, António Maio, que, ao mesmo tempo, venceu também a classe TT2. Tentei atacar logo de início no prólogo, tive um ou outro percalço, mas nada que tivesse perdido muito tempo, o prólogo estava bastante escorregadio, mas acabei por fazer um bom tempo, a moto também não tive qualquer problema com ela. Esta posição era aquela que eu queria para partir amanhã e acho que temos as condições reunidas para amanhã atacar desde o início e tentar uma nova vitória. A 5 segundos de maio ficou Mário Patrão, o piloto da equipa Moto Brioso KTM Cal, foi o vencedor da classe TT3. No terceiro posto, a 8 segundos do seu companheiro de equipa, surge o jovem Sebastian Buller. David Megra em KTM foi o segundo da classe TT2, à frente de Frederico Fino em Yamaha, que encerrou o top 5. No dia seguinte, com a corrida a sair para a pista pelas 7 horas da manhã, os concorrentes tinham pela frente um troço de 73 e outro de 149 km. Os quilómetros iniciais foram fatais para Mário Patrão, que caiu e fraturou uma perna. Por via desta queda do piloto KTM, a prova que já tinha sido atrasada em 30 minutos teve mais 40 minutos de neutralizada. Tal como em Góis, Sebastian Buller liderou na fase inicial da corrida, mas imprimindo um ritmo forte na parte final do segundo setor, viria a ser o atual campeão António Maia aos comandos desta WR da equipa Yamaha Racing. Fiz uma prova limpa, o Sebastian chegou perto, andou à frente, andámos numa luta engraçada entre os dois e pronto, no final apertei um bocadinho, nos últimos 20 km apertei um bocadinho e saí daqui com uma vitória, era o objetivo e acima de tudo saí daqui sem lesão nenhuma, sem queda. Excelente corrida de Sebastian Buller, que venceu a classe de TT1 e terminou em segundo lugar absoluto, apenas 14 segundos de... Podia haver uma hipótesezinha pequena, sabia que a parte final da corrida era mais rápida, por isso tinha que ganhar um bocadinho de tempo na parte mais sinuosa, com buracos e isso, mas pelos vistos não consegui ganhar o tempo suficiente. Terceira posição absoluta para o ribatejano David Meg numa KTM, com que foi segundo na classe de TT2. Meto o meu ritmo, tenho um ritmo certo dentro do meu limite de segurança, onde mantenho ali uma velocidade e consigo não cometer erros nem apanhar sustos. É o que acho que eu consigo fazer o terceiro lugar devido a não apanhar sustos e a ser muito constante. Mais uma Yamaha no top 5 com António Pereira aos comandos desta YZ, com que foi terceiro na classe de TT2. Na quinta posição e também segundo classificado da classe TT1, Pedro Oliveira em Honda. Excelente corrida a Salvador Vargas, piloto da KTM, companheiro de Mário Patrão, e que terminou a corrida na sétima posição, vencendo a classe TT3. Rui Oliveira fechou o pódio da classe TT2. O piloto da equipa CRN Competition voou a Yamaha ao sétimo lugar. Frederico Fino completou o trio de pilotos Yamaha Racing no top 10, averbando um interessante oitavo lugar. Também no top 10 ficou o vencedor da classe veteranos, Sandro Carolino,
que levou esta KTM XC ao 9º lugar. A fechar o top 10, mais uma Yamaha da classe TT2, que teve Sebastião Brion aos comandos. Entre os mais jovens foi desta vez Tiago Rodrigues em KTM, o vencedor da classe de promoção. Acabei a corrida, não me aleijei, que era o mais importante, mas houve bastantes sustos, a prova é bastante perigosa, mas em relação ao ano passado toda a gente diz que está muito melhor marcada e ainda bem, porque valeu a pena assim. Tal como em Erganil Góis, a participação feminina contou com a veterana e consagrada Flávia Rolo, que levou o melhor face à jovem Catarina Sampaio aos comandos desta Yamaha. Aproveitando a realização desta jornada do Nacional TT e 4 dias depois de ter sido apresentada em França o Dakar 2017, Marco Comá veio a Portugal promover a prova entre os muitos pilotos portugueses apostados em participar nesta mítica maratona sul-americana. Este início da época nós estamos a trabalhar já bastante, começamos cedo, começamos no Abu Dhabi, depois o Qatar, é sempre bom começar cedo para termos mais tempo a preparar a equipa, a moto, o piloto. E com 2 corridas já do Campeonato do Mundo já temos com bastante rodagem e com bastantes quilómetros. Gostava que fosse um pouco melhor que este ano, vamos ver, vamos esperar para ver, ainda falta muito tempo, mas estamos a trabalhar nisso e tenho certeza que vamos chegar ao final com as condições que merecemos. Vamos ter uma informação mais precisa sobre a corrida e acho que isso é muito benéfico, é a primeira vez que eles vêm cá, espero que nos ajudem bastante a nível de informação e que isso não seja muito útil. Em relação de especiais, isso ainda, acho que ainda nem tem 1 km delineado, mas penso que vai ser de certeza um bom Dakar. Temos um grupo enorme de pilotos muito bons, tanto portugueses como estrangeiros. Acho que vai ser um Dakar bastante competitivo, de certeza, e espero que corra tudo bem. Uno de los motivos de esta visita es porque esta semana presentamos el recorrido del Dakar y quería venir personalmente a presentarlo, a que los pilotos portugueses conocieran el Dakar. Hay muchos pilotos de calidad, de portugueses, de nacionalidad portuguesa en el Dakar, con opciones a victoria. Y por estos motivos, por el histórico que tiene Portugal con el Dakar y con sus pilotos, creo que era importante de nuestra parte, desde la organización, pues, que conocieran el detalle del próximo recorrido y explicarles de mi voz un poco cuál va a ser la filosofía y qué es lo que van a encontrar en este Dakar, ¿no? Un Dakar 2017 que entra en una nueva generación en Sudamérica, un Dakar que une 3 capitales, la capital de Asunción, para llegar a la capital más alta del mundo en La Paz, Bolivia, y después como llegada a Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires también, con el paso del tiempo, se ha vuelto uno de los lugares míticos del Dakar, ¿no? Depois das Serras Beirãs e das planícies alentejanas, o Nacional TT desceu até o Algarve, onde os concorrentes marcaram presença na edição 2016 de Bages de Lolé. De registar a ausência já esperada de Mário Patrão, mas também de Fausto Mota, em função da queda no Merzouga Rally e, por tabela, a do seu companheiro de equipa, Rui Oliveira. De regresso estava, entretanto, Gustavo Gaudêncio, que tinha fraturado um pulso na véspera da corrida de Requengos. E foi precisamente o piloto Honda que foi o mais rápido no prólogo, com um traçado escolhido pelo Clube Automóvel do Algarve, às portas da cidade. Sim, não estava nada à espera, só sentir-me bem no prólogo já era bom. Ia um bocado tenso, nunca pensei de conseguir fazer um bom tempo, mas ia certinho, ia sem pressão e a coisa acabou por correr bem, primeiro da geral e primeiro da classe. Infelizmente o Mai teve uma queda, espero que não tenha acontecido nada de grave, pelo menos a ele. E cá estamos amanhã, espero manter o lugar e aguentar a pressão da concorrência, vai ser difícil, mas cá estamos. A queda violenta do atual campeão e líder do campeonato António Maio, a que Gaudêncio se refere, teve lugar logo nos quilómetros iniciais. E mesmo ferido e com a moto muito danificada, o piloto levou a sua Yamaha até a final, antes de ser levado para o hospital. Foi sem estar à espera, não fugi da trajetória, não nada, simplesmente saí de uma curva e já em zona de aceleração bati num ramo, com o punho direito, a moto travou bruscamente e pronto, e despistei-me, fui em frente, não batia nada, mas fui muito tempo de rojo, o que fez com que fizesse uns ferimentos algo graves e fundos no braço direito, que me impediu depois de voltar à competição no dia de hoje. Com as explicações aqui dadas por António Maia já no dia seguinte, a equipa Yamaha, vencedora das 2 primeiras corridas, mantinha as suas ambições agora apoiadas no jovem Sebastian Buller, que foi segundo
e venceu nas motas de menor cilindrada, incluídas na classe TT1. Terceira posição para um regressado Eduardo Vieira, agora em KTM, piloto de Lolé, que venceu também a classe TT2. Quarto tempo para a Yamaha, pilotada por António Pereira, piloto de Mirandela, que se apresentou nesta prova em terceiro lugar do campeonato. David Megra em KTM realizou o quinto tempo e foi o terceiro da classe TT2. No dia seguinte, a Baja Lolé apresentava para serem disputados 2 troços cronometrados, respectivamente de 119 e 82 km. Com apenas 21 anos e competindo com uma Yamaha da classe TT1, reservada para as motas de menor cilindrada, Sebastian Buller dominou e venceu a Baja Lolé, o que aconteceu apenas 2 dias depois do piloto da Yamaha Racing ter completado com êxito a sua primeira experiência internacional. Ganhar à geral foi muito bom. Como é óbvio, não tem um sabor igual como se tivesse cá o Maio e o Patrão, porque não estavam cá os meus adversários principais, mas sim, estou muito contente na mesma e espero bem que na próxima corrida já estejam cá os dois. António Pereira, também em Yamaha, foi o segundo classificado, venceu a classe TT2, que passou a liderar em conjunto com o segundo lugar absoluto. Notável para um piloto que só este ano está a competir com mais regularidade. Ao início foi difícil. Foi a primeira vez que experimentei esta moto, que estreiei esta moto, saí muitas vezes de pista no início, mas correu tudo bem, não tive assim grandes percalços, apesar de sair, mas controlei bem as entradas. Na segunda, na SS3, foi maravilha, foi sempre a rolar a fundo, sempre a atacar, porque eu sabia que sem o Maio podia fazer um grande resultado à classe, e foi isso que eu tentei e foi isso que consegui fazer. Disputando a segunda vitória com Sebastian Buller, o piloto da Honda, Gustavo Gaudêncio, terminou o primeiro setor a apenas 3 segundos do seu adversário. Todavia, um problema de travões não conseguiu ser resolvido nos escassos 15 minutos que as equipas tinham para assistir antes de arrancarem para o troço seguinte, e o atual campeão de TT1 apenas conseguiu segurar o derradeiro lugar no pódio, ao qual se juntou a vitória na classe TT3. Quarta posição para o algarvio Tiago Pedrosa Santos em KTM. Segundas TT3, que terminou à frente de Salvador Vargas, também em KTM, companheiro de equipa do ausente Mário Patrão, que completou assim o pódio desta classe. Depois dos 5 dias de corrida em Merzouga, o ribatejano David Megra em KTM terminou esta Baja de Lolé na sexta posição e foi em segundo lugar da classe TT2. Terceira posição nesta classe para o piloto de Lolé Eduardo Vieira em KTM, que foi terceiro da classe TT2, a escassos 3 segundos de David Megra e que venceu ainda a classe de veteranos. Também na classe TT2, e ambos aos comandos de Yamaha, Frederico Fino e Sebastião Brion terminaram na 8ª e 9ª posições, separados por escassos 11 segundos. A fechar o top 10 ficou Lee Green, piloto de enduro que se mostrava radiante com esta experiência em Portugal. Seen what I've done in the UK, doing the All-Terrain Rally Challenge in the UK. I won that, and this was the next step from what I've been told. Is come and have a go and see how you stack up, and turns out I'm not doing too bad. Enjoying it, absolutely loving it. It's awesome. It's awesome. That's pretty much all. It's just next step to progress, to get better, do bigger and better things. The people that I race with in the UK, and my friends, it's like come and have a go, and there's a few people that want to come and do a couple of rounds at the end of the year. There's a few more lads want to do the Porter leg, so it's hopefully going to start getting bigger and bigger. So it's good things to come, hopefully. Entre os mais jovens foi desta vez Tiago Santos em Suzuki, o vencedor da classe de promoção. Foi uma corrida difícil, no setor da manhã tive uma queda, fiquei um bocadinho combalido, acabei por recuperar, vinha em segundo na promoção, tinha que atacar, consegui manter o segundo lugar, portanto no TT1, e acabei por ganhar a promoção, portanto já no setor da tarde. Tal como nas 2 provas anteriores, a participação feminina contou com a veterana e consagrada Flávia Rolo, que levou o melhor face à jovem Catarina Sampaio aos comandos de uma Yamaha. A vitória de Sebastian Buller na prova algarvia merece ainda mais destaque, tendo em conta que o jovem piloto terminara na véspera da corrida a sua primeira experiência do deserto, ao completar com sucesso o Merzouga Rally, uma prova que para muitos outros pilotos portugueses serviu de passaporte para a próxima edição de Dakar, o que para já não é o objetivo do piloto da Yamaha. Antes da Baja de Lolé, depois de várias centenas de quilómetros para chegar até o Algarve, era este o estado de espírito de Sebastian Buller. Vimos todos de direta, tivemos que arrancar de lá mal a prova acabou, mas foi uma grande experiência. Fomos para lá só com o objetivo de acabar, eu acabar inteiro e a moto também acabar inteira. Foi muito cansativo os dias todos, muito calor,
Foi tão cansativo para o Pinhal como para mim, porque para os mecânicos também é muito cansativo depois no final estar a mexer na moto com o calor até à noite. Naquelas condições, sempre muito vento, muita areia, é muito difícil. Com os olhos postos no Dakar 2017 e tendo como grande preocupação que Luís Portela de Moraes, seu companheiro de equipa, terminasse a corrida e assim visse validada a sua inscrição na Grande Maratona Sul-Americana, também David Megre foi outro dos pilotos que veio direto de Merzouga para Lolé. Tivemos um rally de 5 dias, 3 dos quais duríssimos. Eles estão a tentar, não sei o que é que eles estão a tentar fazer, mas estão a tentar pôr muita navegação com waypoints diferentes em que não abre a seta, que são waypoints muito complicados de encontrar. Mas foram 3 dias extremamente duros, muito calor, cerca de 40 graus todos os dias, muito vento, o que seca também bastante. E foi um rally bastante duro, realmente. Com 13 pilotos à partida numa corrida com quase uma centena de concorrentes, a participação lusa teve altos e baixos, mas a prova africana este ano, incluída no Dakar Series, confirmou a existência de um excelente lote de pilotos prontos para dar continuidade aos sucessos alcançados por Paulo Gonçalves, Ruben Faria e Hélder Rodrigues na elite do Mundial TT. A Vila da Sertã recebeu a 4ª etapa do Nacional TT e as pistas serranas da Baja TT do Pinhal foram o palco de uma corrida organizada pela Escuderia Castelo Branco, que durante 2 dias animou a região. Com o regresso do campeonato às Serras Beirãs e na estreia da Vila da Sertã como anfitriã de uma competição todo-terreno, foram muitas as equipas que compareceram ao desafio lançado pela Escuderia Castelo Branco para a sua Baja TT do Pinhal. De restar a presença sempre importante de um campeão do mundo da modalidade, Hélder Rodrigues, o piloto da Yamaha, que depois de participar em 3 jornadas do Campeonato do Mundo, marcou a presença na Sertã. Foi um mês e meio com bastantes provas para nós, uma boa preparação, um ano que fizemos uma primeira parte do ano com o Campeonato do Mundo de Rallys, com 4 provas, em 2 meses e meio, foi bom. Agora começamos a fazer umas bajas em Portugal, alguns enduros, e esta primeira fase do ano, até agosto, gostava de fazer muitas provas para tentar ficar competitivo, depois, a partir de setembro, começar a pensar só no Dakar e na preparação do Dakar. Da parte da tarde, a jornada Beirã arrancou de uma forma um pouco diferente do habitual, já que ao tradicional prólogo acrescentou a Escuderia Castelo Branco um troço de 40 km para o primeiro dia. Afirmando que a queda de Lolé não deixou mazelas de maior, António Maio em Yamaha impôs aos seus diretos adversários, usufruindo uma vantagem de 48 segundos para o segundo classificado. Tivemos um prólogo divertido, escorregadio, bastante escorregadio. Foi preciso afinar ali as suspensões, mas na segunda etapa correu tudo às mil maravilhas. Não tive percalço nenhum, portanto só tenho todas as condições para amanhã voltar a atacar e continuar a fazer a corrida que fiz hoje, que foi ao ataque e sem ter qualquer percalço. Na segunda posição terminou Sebastian Buller, que arrancou para esta corrida na liderança do campeonato. Apesar de restar problemas de travões e uma saída de estrada, Gustavo Galdense em Honda averbou o terceiro tempo nesta etapa inaugural, onde venceu a classe TT3. Ao final do dia tinha uma desvantagem de 47 segundos para Sebastian Buller e 1 minuto e 36 para António Maio. Quarto tempo para a KTM pilotada por Salvador Vargas, o segundo mais rápido da classe TT3. António Pereira, o piloto de Mirandela que se apresentou nesta prova em segundo lugar do campeonato, a par com António Maio, levou a sua Yamaha até à 5ª posição. No segundo dia da Baja TT Pinhal, os concorrentes cumpriram 2 troços cronometrados, respectivamente 94 km e 72 km. António Maio, em Yamaha, confirmou o domínio que vinha exercendo esta temporada, somando o seu terceiro triunfo. Foi uma prova que me correu tudo às mil maravilhas, não tive qualquer problema, não tive nenhuma queda, a moto apertou-se lindamente e no final desta especial acabei por gerir a vantagem que acabei por trazer, diverti-me imenso. Vencendo o derradeiro troço do rally e justificando a liderança do campeonato com 4 subidas ao pódio, o jovem companheiro da equipa de Mayan, Sebastian Buller, voltou a vencer entre as motos de menor cilindrada. Buller terminou a corrida à frente de Gustavo Galdense em Honda, que subiu ao lugar mais baixo do pódio, vencendo assim a classe TT3. A cerca de 3 minutos de Gaudêncio terminou Salvador Vargas em KTM, o segundo mais rápido da classe TT3 e com o 4º lugar conseguiu o melhor resultado da sua ainda curta carreira. A melhorar o seu andamento ao longo da corrida, Hélder Rodrigues terminou na 5ª posição. O piloto oficial da Yamaha terminou à frente de António Pereira, também Yamaha, que sai da Sertã na 3ª posição absoluta do campeonato e na liderança da classe TT2.
O piloto da KTM David Megre ficou em 6º lugar e manteve o 5º lugar no CNTT, então em igualdade pontual com Salvador Vargas. Magnífico o 8º lugar absoluto de Santo Carolino com vitória na classe de veteranos. Depois do 6º lugar no prólogo, Frederico Fino terminou a corrida na 9ª posição. A fechar o top 10 ficou Miguel Miguel, piloto local mais conhecido por Tapa, que tinha sempre uma forte claque a apoiá-lo. As várias falhas de marcação na pista muito penalizaram Rui Oliveira, que terminou à frente do piloto de enduro Tiago Lopes, que em boa hora veio fazer uma perninha ao TT. Tiago Lopes superiorizou-se por escassos 50 segundos a Tiago Santos, numa corrida que, entre as senhoras, a veterana Flávia Rolo alcançou a sua 4ª vitória consecutiva. Completada a primeira metade da temporada de 2016, o promotor do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno lançou o desafio às principais equipas para um super teste que pretendia também ser um cartão de visita da modalidade. Os critérios foram selecionar máquinas diferentes para que um piloto com a credibilidade de Miguel Barbosa as pudessem testar e no final partilhar com os amantes dos esportes motorizados a opinião resultante desta experiência. Este comparativo teve lugar no dia seguinte a Portugal se ter sagrado campeão da Europa de futebol. E apesar do estado de euforia geral, ninguém faltou à chamada, com especial destaque para Miguel Barbosa, que veio para este teste depois de ter assistido ao jogo em Paris. A primeira moto colocada à disposição de Miguel Barbosa foi a de menor cilindrada, mas com a qual o jovem Sebastian Buller, uma das grandes promessas da modalidade, lidera o campeonato. É uma Yamaha WR2.5F 2016, é uma moto muito boa, com um motor muito bom, por isso usamos o motor praticamente todo de origem. Alteramos só os mapas da centralina para melhorar um bocado a moto. Usamos um escape a Krapovic também para dar um bocado mais potência à moto. Como lhe damos um bocadinho mais potência, também temos que aumentar o poder de travagem. Usamos um disco 300 um disco maior à frente. Como a moto, o mais importante da moto é a suspensão, por isso uso Reiger à frente e Reiger atrás, preparado pelo Pinhel, que trabalha muito bem. Porque sem uma boa suspensão é impossível andar rápido. A moto pode ter toda a potência do mundo, mas sem uma suspensão bem afinada não conseguimos andar. Acho que comecei logo bem, não é? Com a moto do piloto que lidera o Campeonato Nacional de Todo Terreno. Gostei bastante da moto, uma moto bastante fácil à primeira vista de guiar, muito maneirinha, muito leve, muito maleável nas curvas. Portanto, gostei dessa agilidade da moto e da sua facilidade de guiar, obviamente numa versão soft, não é? Que é o que eu ando aqui a fazer. Isto é uma moto que está 100% preparada para andar no máximo, mas de qualquer forma, mesmo assim, gostei bastante. Tem aqui alguns ressaltos, uns saltos, umas valas, e é uma moto que se comporta muito bem e gostei bastante. Depois de uma moto da classe 71, o atual campeão nacional todo-terreno, Auto, passou para os comandos de uma das motos presentes na classe TT2, aquela que tem sido a classe rainha do nosso campeonato. É uma KTM habitualmente pilotada por David Megre, um dos vários pilotos que este ano se vão estrear no Dakar. O piloto Cruz terá na mítica prova sul-americana como parceiro Luís Portela de Moraes, que tem a particularidade de se ter sagrado este ano campeão nacional, mas de rei. Isto é uma moto, uma KTM 450 versão de Enduro, é XC. É uma moto 100% de origem, tem umas pequenas alterações nas suspensões, tem suspensões preparadas pela MXT. De resto tem um motor de 450 cm3 com 55 cavalos à roda. Tem uma pequena diferença no travão de disco da frente, tem um disco um bocadinho maior porque andamos a velocidades muito elevadas e tem um travão de disco um bocadinho maior. De resto é uma moto 100% de origem, uma KTM. Eu vou duas, já aqui há algum suor. Esta moto exige mais, é uma moto também que eu acho que é mais à minha medida, que eu sou alto, sou grande e portanto sinto mais bem encaixado nesta moto. A primeira grande diferença foi logo o motor, achei um motor com muita potência e com bastante saída. A moto no geral gostei bastante também, em termos de condução, uma moto para um utilizador como eu, amador, fácil de guiar. Bastante maleável, aqui nestas curvas apertadas, de um lado para o outro, é uma moto que se controla a este ritmo, obviamente, facilmente. A grande dificuldade é mesmo andar aqui à velocidade que o David anda com ela e que também partido tira dela, porque eu acabo por não retirar partido nenhum da moto, mas dá para perceber que é uma moto fantástica. E neste teste depois passamos para as motos de maior cilindrada. Esta Yamaha é a moto que é normalmente utilizada por Fausto Mota, o atual campeão desta classe TT3, que não esteve presente na medida em que sofreu uma queda no Rally de Merzouga, uma das provas que serviu de preparação à Armada Lusa, que também vai participar no Dakar. É uma Yamaha WR450,
onde para correr na classe TT3 fazemos uma adaptação a nível do motor, colocamos um cilindro 490 que nos permite correr na classe TT3. E depois adaptamos à nossa realidade para o Campeonato Nacional Todo Terreno, nomeadamente amortecedor de direção, depósitos maiores, kits de transmissão, trabalhamos as suspensões, pronto, fazemos pequenas coisas para nos sentir melhor em cima da moto e para podermos correr na classe TT3. Sem dúvida a mais difícil até agora para mim de guiar. Achei a moto bastante pesadona, bastante difícil de guiar, não me senti confortável em cima da moto. É verdade, tem um motor que ao princípio é muito mais suave que o da 4,5, por exemplo, mas depois é um motor cheio de pulmão. Agora, em termos de chassi, achei muito mais difícil de colocar a moto, de me sentir confortável, de me transmitir confiança. Senti que era um bocadinho mais, não direi caminhão, mas por aí. E portanto é uma moto que requer, para mim não foi tão fácil, chegar, montar na moto e andar, foi o que eu tive mais dificuldade. Agora obviamente cada moto está feita para cada piloto e portanto por vezes os comentários podem não ser aquilo, mas é a minha sensação. Obviamente que o Fausto, como já deu provas nisso, rápido nela não há dúvidas, e portanto, mas não me senti muito confortável em cima da moto em termos de confiança com a moto. Também da classe TT3 é a Honda, aqui apresentada pelo team manager da equipa Pedro Bianchi Prata e pilotada por Gustavo Gaudêncio, um piloto que foi no ano passado campeão da classe TT1. Esta moto é uma Honda CRF 450R, é uma moto de cross, alterada para todo terreno, em que nós aumentamos a cilindrada, tem um kit 490 para a moto poder correr na classe TT3, a moto tem mais potência, tem um motor mais cheio, mais forte, ou seja, é uma moto que manteve a maniabilidade de uma moto 4,5, mas que tem um bocadinho mais potência. Além de ter mais potência, nós alteramos também a capacidade de travagem da moto, temos um travão de disco Galfer com maior capacidade, com maior diâmetro, ou seja, é mais fácil travar no limite com esta moto. Temos pinças de travão também da Bractec, que ajuda muito no aquecimento dos travões e na capacidade também de travagem. Alteramos também as suspensões, são preparadas pela LC Motos com kit Race Tech, melhora o conforto da moto, a entrada em curva, as travagens e essencialmente no mau piso a moto é muito mais segura, em que o piloto pode andar muito mais rápido, com muito menos esforço e sem cometer erros. Agora foi uma boa surpresa, uma agradável surpresa. Para mim conta muito mal me se sente em cima, seja de um carro ou de uma moto, logo a confiança que transmite, e esta transmitiu-me logo muito mais confiança. Obviamente estamos a falar de uma moto de uma 500 e portanto é logo outras dimensões, mas mal me senti muito mais à vontade em cima da moto e a moto a curvar, e o chassi gostei bastante. O motor também é um motor que logo de início pega mais cedo do que a outra 500 que eu tinha experimentado, parece um motor com mais pulmão. Mas pronto, na versão que eu ando, que é a versão amadora, obviamente são sempre, cada moto é feita a gosto de cada piloto, portanto os comentários podem nunca ser justos, por assim dizer. Agora a verdade é que mal me sentei nesta moto, senti muito mais confiante na moto. Para o fim dos testes ficou a moto do campeão António Maio. O piloto alentejano sagrou-se finalmente campeão em 2015, depois de por 2 vezes consecutivas ter deixado escapar o título na derradeira jornada para o seu grande rival Mário Patrão. É uma Yamaha WR 450, é uma moto de origem praticamente, com umas pequenas alterações. A nível de motor não temos grandes alterações, a moto de origem já é bastante fiável e garante-nos um poder em pistas rápidas, de tração, de fiabilidade, de segurança, que poucas ou nenhumas alterações nós introduzimos a nível do motor. Apenas na injeção afinamos consoante a pista em si. Temos um escape completo da Karpovic e basicamente o motor é isso. A nível de suspensões, aí sim temos umas alterações relevantes, temos um Rieger atrás, um amortecedor Rieger que já trabalhamos com eles há algum tempo, há alguns anos e acima de tudo é um amortecedor que garante bastante confiança em zonas rápidas, funciona muito bem e temos investido nessa marca. À frente, nas forquilhas à frente, os settings são os próprios de cada piloto, mas as molas e tudo o que tem lá dentro é tudo da Rieger também. Utilizo um travão 320 à frente,
garante mais segurança, maior poder de travagem, no entanto tem que se dosear muito bem porque realmente é um travão normalmente utilizado em supermotar e que pode de vez em quando em ações muito bruscas correr mal, mas relativamente ao amortecedor de direção, também é uma alteração que nós introduzimos nesta moto. Esta moto de origem não traz e é realmente nas zonas rápidas e muito partidas é uma grande vantagem. Temos um depósito de grande capacidade também para fazer face às especiais que nós temos de pelo menos 85 km, com um enchimento rápido e para perdermos o menos tempo possível na assistência. De resto, são pequenas alterações a nível de banco, punhos, mas isso só para adaptar ao piloto. Acabámos em beleza, ficámos com a moto do António Maio, um privilégio e uma honra poder andar na moto do campeão nacional. Também foi um privilégio e uma honra andar na moto destes grandes pilotos todos. Agora, gostei bastante desta moto, o primeiro feeling foi logo muito bom, senti-me bastante confortável logo em cima da moto e transmitiu muita confiança e vê-se que a moto está toda ela um primor, tudo certinho, tudo. Eu acho que isso é grande mérito, obviamente, da moto, que tem uma boa base, mas vê-se que é uma moto que está muito bem trabalhada e isso é mérito também do piloto e isso tem que ser atribuído, eu vejo isso na parte dos carros também. E, portanto, os meus parabéns ao António e esta aqui é uma moto fantástica. Com o regresso do campeonato, depois do habitual interregno de verão, Idanha Nova foi a anfitriã de uma competição pontuável para a Taça do Mundo e Campeonato da Europa de Bajas, para além da competição nacional. Muitas equipas compareceram ao desafio lançado pela escuderia Castelo Branco para a sua Baja TT Idanha Nova, que este ano se estendeu também ao concelho de Penamacor. Se a ausência de Mário Patrão e Rui Oliveira já eram esperadas devido às suas lesões, a eles se juntou agora David Megre. Mas esta quinta etapa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno restou a presença sempre importante de um campeão do mundo da modalidade. Hélder Rodrigues, a quem se juntou um muito interessante rol de pilotos estrangeiros. Destaque para Xavier de Solterra, companheiro de equipa de Hélder Rodrigues na equipa oficial da Yamaha e 13º na anterior edição do Dakar. David Arriá, piloto da Honda Espanha, que vinha de um quarto lugar na Baja Aragão, e Emilio Diel-Luic, 33º no Dakar 2015. Da parte da tarde, a jornada Beirã arrancou de uma forma idêntica à que já tinha sido utilizada na Sertã e ao tradicional prólogo acrescentou a escuderia Castelo Branco um troço de 78 km para o primeiro dia de corrida. António Maia, em Yamaha, impôs aos seus mais diretos adversários de forma muito clara, usufruindo de uma notável vantagem de 3 minutos e 20 para o segundo classificado. Não cometi qualquer erro, que é fundamental numa prova destas, é que os erros depois pagam-se caro e, portanto, foi uma prova limpa e garantiu uma vantagem já bastante segura para amanhã, para fazer uma prova mais à defensiva, mas sempre a pensar na vitória da etapa. Na segunda posição terminou o jovem companheiro de equipa de Maio, Sebastian Buller, que arrancou para esta corrida na liderança do campeonato. Salientar que Gustavo Gaudêncio, em Honda, apesar de ter averbado o terceiro tempo nesta etapa inaugural onde venceu a classe TT3, foi relegado para o quinto lugar por via de uma penalização de 1 minuto à partida para o prólogo. Ao final do dia, tinha uma desvantagem de 20 segundos para António Pereira e 10 segundos para Xavier de Solterra. O piloto Mirandela continuava muito rápido e impôs ao piloto francês, que foi o primeiro dos internacionais. Hélder Rodrigues, a utilizar em Idanha a sua moto de longas maratonas, evidenciava, apesar desse handicap, um excelente ritmo e restava o sexto melhor tempo à frente do espanhol David Adrià. No segundo dia da Baja TT Idanha, os concorrentes cumpriram um único troço cronometrado com 250 km de extensão. António Maia, em Yamaha, mostrou o domínio que vinha exercendo na temporada e somou o seu quarto triunfo. Sair daqui com uma vitória nesta altura do campeonato para mim é fundamental porque dá-me já uma margem mais tranquila para as duas próximas provas que se aproximam. Sem argumentos para fazer frente ao seu companheiro de equipa, Sebastian Buller voltou a vencer entre as motos de menor cilindrada, onde já é campeão, e assegurou a segunda posição e manteve a liderança no campeonato. Buller terminou a corrida na frente de Gustavo Gaudêncio em Honda, que subiu ao lugar mais baixo do pódio, vencendo a classe TT3. A 1 minuto e 35 segundos de Gaudêncio terminou Xavier de Solterra, piloto da Yamaha, que venceu a competição na Taça do Mundo de Bajas. A 4 minutos de Gaudêncio terminou Salvador Vargas em KTM, o segundo mais rápido da classe TT3, e com o quarto lugar em termos de CNTT repetiu os resultados alcançados na Sertã. Sexta posição para David Adrià, piloto espanhol inscrito na Taça do Mundo pela Honda Espanha.
Com mais uma prestação no top 10, Lee Green voltou a vencer na classe de promoção. 13ª posição absoluta e vitória de Pedro Bianchi Prata na classificação do Campeonato da Europa, que o veterano piloto português venceu mais uma vez. Entre as senhoras, a também veterana Flávia Rolo alcançou a sua 5ª vitória consecutiva. Uma vitória na classe veteranos, Santo Carolino reforçou a liderança nesta competição. É bom ter em conta que Santo Carolino é um piloto muito especial, merecendo por isso que lhe dispensemos uns minutos da nossa atenção. Foram 5 anos de adaptação até conseguir atingir o nível que estou agora, que pronto, não é o desejável, mas é o que se pode, é o que se consegue. Acho que foi uma das coisas que me fez voltar novamente, foi a força de vontade, querer novamente, porque eu fiquei mesmo bastante maltratado, pronto, não era fácil voltar a competir, mas consegui superar isso tudo, graças a Deus. Acima de tudo foi a paixão pelas motas, porque eu ainda estava no hospital e já dizia que queria voltar a andar de moto e acho que essa força me ajudou na recuperação, pronto, o psicológico é muito importante, eu acho que tenho um psicológico forte e pronto, e tive alguma sorte porque recuperei de lesões que à partida as taxas de recuperação são muito pequenas. A Vila Gavião recebeu a 6ª e penúltima jornada do Nacional TT e as pistas alentejanas foram o palco da 29ª edição da prova organizada pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, uma corrida que durante 2 dias animou a região. O Raio TT da Ferraria contou com algumas ausências inesperadas e outros regressos nesta 6ª etapa do Campeonato Nacional Todo Terreno, que tinha como aliciente suplementar a possível decisão antecipada de títulos, o que vai acontecer, mas apenas a uma das classes. Depois das verificações administrativas e técnicas, que desta vez contaram com uma presença pouco habitual dos pilotos, habitualmente atarefados no reconhecimento do prolo, a 29ª edição do Raio TT Ferraria arrancou com uma etapa que incluía um troço cronometrado de 26 km. O tempo mais rápido foi registado por António Maia, que gastou 19 minutos e 40 segundos para cumprir os 26 km do troço cronometrado. No prólogo tentei manter-me num ritmo constante, sem arriscar muito, porque a classificação do campeonato não me permite-me sim acabar as provas e acabar dentro dos lugares do pódio. O campeão nacional foi o único a baixar dos 20 minutos e teve no seu companheiro de equipa Sebastian Buller o segundo mais rápido a 40 segundos. Terceiro tempo para o algarvio João Lourenço, piloto de enduro e esporadicamente de todo o terreno. Quarto tempo para a KTM pilotada por Salvador Vargas, que venceu a classe TT3. O segundo mais rápido da classe TT3 foi Gustavo Valdense em Honda. No segundo dia do Raio TT Ferraria, os concorrentes cumpriram 3 voltas a um setor seletivo com 66 km e António Maia em Yamaha mostrou o domínio que vem exercendo nesta temporada e somou assim o seu 5º triunfo. O objetivo não era este, era realmente conseguir aqui sagrar-me campeão. Em Loulé tive um pequeno percalço que deixou disso poder acontecer. No entanto, esta vitória garante que vá para Porto Alegre mais descansado e basta gerir para conseguir o desejado título. Justificando a liderança do campeonato com subidas ao pódio em todas as provas, o jovem companheiro de equipa de Maio, Sebastian Buller, voltou a vencer entre as motas no nosso cilindrada e terminou a corrida com a subida ao segundo lugar do pódio. Sim, é uma prova muito dura. Acho que o mais difícil aqui é o pó. Logo desde a primeira volta que apanhámos muito pó sempre. As zonas fechadas com as árvores onde não havia vento era quase impossível andar, tínhamos que travar mesmo. Mas pronto, até lá estava tudo a correr bem, até agora aqui na zona de espetáculo tive uma pequena queda, nada demais, mas meti o braço mal e saltou-me o ombro fora. Tive sorte que me ajudaram-me logo a meter o ombro no sítio e consegui continuar. Buller terminou à frente de João Lourenço, piloto de enduro que se apresentou no Gavião em preparação para a sua próxima participação na Baja 500 Porto Alegre. Estou super contente porque venho do enduro, vim aqui brincar, não esperava já chegar aqui e fazer um pódio, mas estou mesmo muito contente e satisfeito com a minha prestação e com a prestação da minha Sherk. Acho que tivemos os dois espetaculares. Gustavo Valdense em Honda venceu a classe TT3 após animado duelo com Salvador Vargas em KTM. Os dois terminaram por apenas 38 segundos e vão disputar o título em Porto Alegre. António Pereira em Yamaha foi 5º classificado e perdeu a liderança da classe TT2 para António Maia. As 3 posições seguintes foram ocupadas por outros tantos pilotos inscritos na classe TT1. Pedro Oliveira Honda, Fausto Mota em Yamaha, Domingos Santos AJP. Uma participação pouco habitual, mas que tem a sua razão de ser. Santo Carolino em KTM terminou na 10ª posição e venceu entre os veteranos, classe na qual já se sagrou campeão. O piloto ascendeu também ao 6º lugar absoluto do campeonato.
Entre as senhoras, Flávio Rolo, numa KTM, repetiu o triunfo das provas anteriores e com esta sexta vitória irá para Porto Alegre já com o título assegurado. Na classe de promoção e após animado duelo com Tiago Teles de Carvalho, o triunfo foi para o jovem de 16 anos, Martim Ventura, em Yamaha, a fazer no Gavião a sua segunda corrida. Filho de um piloto que ainda há 2 anos participava ativamente no campeonato, juntámos no final da corrida o jovem Martim Ventura e o pai, Rui Ventura. Foi muito engraçado, diverti-me bastante. Sofri um bocado com o pó, mas sempre a divertir-me do início ao fim. Houve os seus nervos, como é lógico, mas o Martim dá-me confiança. Nós já estamos juntos há muito tempo, já fizemos muitas corridas. Este ano tivemos um ano um pouco intenso, com o Campeonato Nacional de Motocross, alguns regionais, e temos um conhecimento muito grande um do outro. O Martim dá muita confiança, sei que é um piloto que não dá um passo maior do que a perna, não tem que andar a 100%, basta andar a 80%. Está a começar, são 16 anos, e francamente foram os nervos bastante calmos. Em festa como era de esperar, na celebração de uma 30ª edição, o Alto Alentejo assistiu durante 3 dias a uma fantástica competição todo-terreno. A Baja Porto Alegre 500 encerrou a temporada do Nacional TT e as famosas pistas alentejanas ditaram vencedores e campeões. Para além dos participantes habituais que ao longo do ano disputaram as outras 6 etapas do CNTT, um piloto muito em particular atraía as atenções dos milhares de visitantes e de todos aqueles que, não podendo comparecer, acompanhavam o evento pela imprensa e redes sociais. Porto Alegre era sempre uma prova que eu tinha vontade de fazer, agora com a paragem no futebol, felizmente deu, e bem ladeado aqui por estes 2 grandes pilotos, o Luís e o David. E com o apoio da KTM, aqui estou a marcar presença. Desportivamente, o primeiro dia da Baja Porto Alegre 500 compreendeu o tradicional prólogo e ainda um troço de 84 km com partida em Ponte Sor e chegada a Porto Alegre. Confirmando a superioridade que evidenciou ao longo de todo o ano, António Maia Yamaha impôs aos seus diretos adversários, apesar de não ter sido mais rápido no prólogo. O dia da manhã que vou tentar gerir da forma melhor que conseguir esta vantagem, mas sempre com uma toada que tenho vindo a fazer ao longo do campeonato, em segurança e um ritmo forte para não perder a concentração, também é importante. Luís Oliveira terminou esta etapa inicial na segunda posição, ele que tinha sido o mais rápido no prólogo. Iria partir para a segunda etapa, com uma desvantagem de apenas 26 segundos para António Maio. Na terceira posição terminou o jovem companheiro de equipa de Maio, Sebastian Buller, que arrancou para esta corrida na liderança do campeonato. Quarta posição para o jovem piloto que se apresentou aos comandos desta cerco. O piloto de enduro João Lourenço, que fora terceiro na ferraria, confirmava a sua férrea vontade de lutar pelas primeiras posições. O mais rápido entre as TT3, os 4 primeiros eram todos TT2, foi Gustavo Galdécio em Honda, que conseguiu terminar mais de 1 minuto à frente do seu direto adversário. No segundo dia da Baja Porto Alegre, os concorrentes tinham pela frente um único troço cronometrado com quase 350 km de extensão. A partida foi dada na Vila do Crato, que preparou um cenário fantástico para este segundo arranque da competição. Os primeiros a partir foram os concorrentes da classe Hobby, onde fomos encontrar algumas preciosidades e também, claro, André Vilas Boas. Para os concorrentes do CNTT, a prova começou com Maio a cair logo aos 10 km de corrida, iniciando um longo calvário que todavia o levaria até à meta e ao tão ambicionado título. O início da prova marcaria também a disputa pelo título TT3, com Salvador Vargas a sofrer uma queda, mas a superar as dores até a final, enquanto que problemas na moto de Gustavo Galdécio veriam estar na origem da desclassificação do campeão TT1 de 2015. Entretanto, na frente da corrida, Luís Oliveira caminhava a passos largos para repetir o triunfo alcançado no ano passado, que junta aos 20 campeonatos conquistados em enduro motocross. Para mim, o período mais difícil é a partir de meio, a concentração. Não estou habituado a este tipo de corridas, mas em breve estarei mais habituado e a principal adversidade para mim é mesmo tantas horas de concentração, e o terreno agora no fim, com a passagem dos carros, estava um pouco mais difícil, mas foi bom, não caí vez nenhuma e consegui a vitória, que é o meu principal objetivo. A fechar uma época fantástica, somou o seu 7º pódio absoluto esta temporada, se bem que desta vez com uma 4,5 de TT2, para onde irá transitar no próximo ano e onde irá também preparar uma eventual participação no Dakar 2018. Foi bom, não apanhei susto nenhum, eu já estava a conseguir andar bem melhor na moto, ontem tive assim algumas dificuldades. Quero dar muitos parabéns ao Oliveira, que ele teve muito rápido e impossível de acompanhar. Espero bem que para o ano lhe consiga dar alguma luta. Numa temporada onde as primeiras posições foram sempre repartidas entre motos da Yamaha, KTM e Honda,
O algarvio João Lourenço levou a sua Sherp TT2 ao pódio, depois de ter conseguido também na Ferraria, então como TT1. Com os candidatos ao título a terem muitos problemas, João Vivas conseguiu fazer uma bela corrida e levar a sua KTM à vitória. Em treino para o Dakar e utilizando uma moto idêntica à que vai levar para a longa maratona sul-americana, Heller Rodrigues mostrou estar em forma e terminou na quinta posição. Com apenas mais 39 segundos terminou o vencedor da classe de promoção, Guilherme Caldeira, piloto da casa, a quem António Maio agradeceu pela ajuda que lhe prestou quando estava com problemas na sua moto. Com apenas 16 anos e a cumprir o seu primeiro Porto Alegre, Martim Ventura venceu entre os concorrentes da classe TT1 e fechou o top 10. Tal como Maio, muito durido terminou Salvador Vargas, que ainda estava longe de saber que se iria sagrar campeão. Foi também vencedor o jornalista Tomás Salgado, que triunfou entre os veteranos, levando a sua Husqvarna ao 20º lugar. Entre as senhoras, Flávia Rolo somou a sua 7ª vitória da temporada e tanto ela como Catarina Sampaio estiveram à chegada de todas as provas. Fechar o balanço desta temporada de 2016, deliciemos com algumas das suas melhores imagens.